Oi, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre como que eu me preparei para o processo seletivo do mestrado. Então, eu não me preparei. Calma, eu vou explicar para vocês. É, Quando a gente fala de preparo, geralmente a gente pensa assim, nossa, a pessoa 2 anos antes decidiu, né, um ano antes, e aí criou um cronograma de estudo e estudou tudo, teve um método e tal. E, e aí, quando eu falo que eu não me preparei, é porque não fiz nada disso. Até porque foi uma decisão repentina. Eu sempre quis fazer o mestrado, assim, desde o início da graduação, principalmente depois que eu comecei a licenciatura. Então eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia querer fazer. Mas eu imaginava que eu nunca ia conseguir passar, porque eu nunca cheguei a terminar um curso de inglês, assim, era aquela coisa mais básica mesmo. E isso era o que mais pegava pra mim. Então eu pensava, não vou conseguir passar na prova de proficiência, né? Não vou. No caso da UFG tem prova escrita, e aí já tinha aquela fama assim de que era difícil. Então eu ficava assim, nossa, eu nunca vou conseguir passar agora, né? E aí somou também que no último ano foi muito desgastante, porque teve o TCC, aí eu peguei uma matéria, é, eu tava fazendo estágio, e era um estágio muito pesado, porque eu escolhi psicologia hospitalar. Não era igual a clínica, que fica aquela coisa mais tranquila, mais flexível no sentido do estágio. O hospital era realmente a gente cumprindo ali as horas, muitas vezes a gente ficava a mais por causa de alguma situação que ocorria. Era um contexto, era um contexto muito complicado, assim, de maternidade de alto risco, então tinha muito caso difícil. E aí eu gostava muito, eu sempre gostei muito, mas me desgastou, assim, principalmente emocionalmente, né? Chegou julho, assim, do meio do ano e eu já tava, não sei, eu acho que eu já tava assim, esgotada, né? Principalmente porque tava somando tudo. E aí no segundo semestre do meu último ano, eu fiz um estágio também numa agência de publicidade, então eu não tinha tempo pra nada, assim, eu ia pro estágio de manhã, à tarde eu ia pro estágio da faculdade, aí à noite tinha orientação de TCC, aula, tinha que escrever o TCC, e era monografia, então eu fiquei exausta. Então eu pensei assim, eu não dou conta de fazer o mestrado agora, assim, não dou conta de estudar, não tenho mais energia, eu tô esgotada, desgastada. E aí também a gente fica, o curso é integral, e aí a gente passa 5 anos da nossa vida, assim, de manhã, de tarde, de noite, dentro da faculdade. Por mais que a gente goste de tudo, nossa, fica aquela coisa, eu não quero ver faculdade de educação por um bom tempo, não, né? Vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa, vou para outro lugar. E então eu tava muito nesse movimento, assim, de esperar e tudo. E aí, como eu tava fazendo um estágio no hospital, eu pensei, se eu preciso fazer alguma coisa quando eu formar, né? Então acho que eu vou tentar a residência. E aí eu pensei nisso assim, do começo pro meio do ano. Então, na verdade, eu me preparei para a prova da residência. Que aí eu fiz cronograma de estudo, estudando, separando o tempo lá, tudo bonitinho, lendo edital, fazendo prova. E aí chegou no. Acho que foi assim, agosto mais ou menos. De agosto para setembro. Eu tava exausta. Meu TCC tava super atrasado. Faltava muita coisa. Eu tinha que parir um TCC inteiro praticamente. Então eu estava em desespero mesmo, assim, eu lembro que um dia eu tava cheguei na sala, né, sentei no sofá e tava meu pai e minha mãe. Aí eu simplesmente comecei a chorar de desespero, que eu não aguentava mais, que eu não dava conta, eu não dava conta mais do estágio, não dava conta de nada. E então foi muito difícil. E aí somou que nesse período também, de agosto para setembro, eu fui no congresso, no COMP, que é um congresso de psicologia escolar e educacional, né? Foi lá em Campo Grande.
E aí foi a primeira vez que eu viajei, assim, pra um lugar mais longe sozinha. Fui com uma amiga e foram outras amigas. E aí foi muito bom, assim, foi um momento... Foi maravilhoso. E aí lá é voltado mais pra educação, né? Então, parece que reavivou uma chama, assim, porque desde o começo da faculdade eu sempre fiz tudo muito voltado para a área da educação. Então, eu fiz iniciação científica na área da educação, vários projetos de extensão na área da educação, licenciatura, e fiz estágio, né? Tudo dentro da licenciatura. Então, o último ano foi o único que eu não estava muito envolvida, assim. Eu continuava em alguns projetos de extensão, mas eu estava menos envolvida com tudo isso da área da educação e comecei a me envolver mais com essa parte da psicologia hospitalar e da psicologia perinatal. Então, quando eu fui para esse evento, eu fiquei tão apaixonada, eu já era apaixonada, mas parece que eu senti de novo, sabe, aquele amor que eu tenho pela educação e tudo. Então ficou isso lá, assim, né? Até fiquei. Aí eu comecei a ficar em dúvida se eu queria residência mesmo. E aí, como eu falei, como eu tava muito desgastada, eu pensei assim, gente, eu não tenho as mínimas condições de fazer residência depois desse estágio, assim. Amo, né? Foi maravilhoso, eu aprendi muito, mas eu não tinha condições psicológicas, assim, de dar seguimento e ficar mais 2 anos na mesma realidade, porque a residência multiprofissional do HC, no caso materno infantil, eu ia ficar de novo, né, lá na maternidade, iam ter outros lugares, claro, mas eu pensei assim, eu acho que não vai ser legal pra mim, assim, como pessoa, emocionalmente, psicologicamente, ficar nisso 3 anos, sendo que a residência são 60 horas semanais. Então é uma coisa que você precisa dedicar 100% da sua vida, do seu tempo, porque você vai passar 12 horas do seu dia lá na residência. Então eu comecei a ficar com muita dúvida assim, se eu fazia ou não. E aí quando chegou a prova da residência, eu acabei não fazendo por vários motivos. E a inscrição tava muito cara. Eu tava Ela foi bem durante assim, o segundo semestre. Então eu fiquei assim, ó, gente, não tem condição. Se eu for fazer essa prova, eu não escrevo meu TCC, não faço estágio, não termino a disciplina, né? Então eu falei, não vou fazer agora. Aí fiquei um tempo assim, sem nenhuma ideia, pensando a única coisa que eu quero é terminar meu TCC, formar essa faculdade, pegar meu diploma, mas sem muitos planos, assim, porque eu faria depois. E aí foi desse jeito, assim, sobrevivendo um dia de cada vez. E aí chegou a apresentação do meu TCC, deu tudo certo, consegui escrevi muito, inclusive. E aí chegou a apresentação. E aí na apresentação, eu tinha a minha professora que me orientou, e aí eu convidei uma outra professora, que eu sempre gostei muito dela também, eu até quis fazer TCC com ela, mas ela tava só na pós e tal, e ela era da pós, né, aí eu chamei ela e chamei a minha supervisora do estágio, lá no HC. E aí foi muito emocionante tudo, assim. E aí, durante a apresentação, né, depois a banca conversa entre si, vai te dar um feedback. E aí eu tive ótimos feedbacks, assim, eu fiquei muito surpresa, porque foi muito emocionante, assim, sabe? A troca, assim, tudo que a gente foi conversando na hora, como eu não tava me sentindo avaliada, assim, eu tava me sentindo como parte ali daquele grupo de mulheres que me inspiram tanto e com as quais eu aprendi tanto. E aí foi isso. Aí eu lembro que no finalzinho, assim, todas falaram que eu não podia parar, né? Que eu tinha que continuar. E aí, gente, simplesmente virou a chave. E aí eu pensei, eu vou tentar o mestrado. Vou tentar. E é isso. Eu preciso tentar agora, né? Eu não quero parar agora, eu quero continuar estudando isso, eu quero continuar pesquisando, é isso que eu quero. Só que isso foi dia 17 de dezembro. O final das inscrições do mestrado era 20 de janeiro. Então eu tinha um mês praticamente pra me preparar pro mestrado, pro processo seletivo.
e incluindo escrever o pré-projeto. E aí eu pensei, né, vamos lá, vamos escrever, vamos fazer, vamos organizar tudo. E o que aconteceu? Dia 17, aí logo foi Natal, Ano Novo, né, família, festa e tudo. E aí eu fiz quase nada, assim, nesse período, né, de final de ano não tinha lugar, assim, pra fazer muita coisa. Então, assim, eu fui focar mesmo, assim, estudar, escrever o projeto, revisar inglês, tudo, em janeiro, 20 dias, né, se eu vou contar o ano novo, assim, sei lá, uns 18 dias. E aí foram intensos 18 dias. E aí o que eu fiz durante esse tempo? Que seria, no caso, a minha preparação. Eu fiz um curso de inglês. Na verdade, eu já tinha comprado esse curso, mas aí eu fazia assim uma aula aqui e outra lá, porque eu tava totalmente sem tempo. Então, nesses dias eu peguei firme, fiz todas as aulas, revisei tudo, escrevendo, usando provas de outras universidades que tem inglês também. E aí mergulhei nisso. O pré-projeto escrevi, até hoje eu não sei como que eu escrevi aquele pré-projeto, mas eu escrevi. E eu não queria colocar, tipo, a mesma coisa do TCC, né, que não fica legal. Inclusive, não é legal fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, tipo, uma continuação da minha pesquisa do TCC. Então, porque era uma coisa, eu pensei assim, precisa ser algo que eu já tenha uma leitura, que eu já tenha um estudo, porque eu só tenho, sei lá, 15 dias para escrever tudo. E isso é o que vai nortear toda a minha pesquisa durante o mestrado, minha dissertação, 2 anos da minha vida. Então precisa ser algo que eu goste e que eu tenha referencial para isso, que eu tenha suporte teórico para isso. E aí, claro que ficou assim. Hoje eu vejo que não ficou tão bom, né? Na época eu passei, mas eu vejo que não ficou tão bom, porque ficou muito amplo, ficou um negócio assim, cada objetivo específico dava uma dissertação, sabe? Ficou muito amplo, aí agora a gente já delimitou, mas foi mais ou menos isso. E para a prova escrita, eu fui na fé e na coragem, né? Confiei na minha formação e aí fiz umas leituras também nessa parte de psicologia, educação, indo para uma pegada mais crítica, que eu sei que é mais o formato da formação lá na UFG, tanto da graduação quanto da pós. E aí o fato de ser da própria instituição, claro que me deixou mais segura, né? Eu pensei, não é possível que esses 5 anos que eu estudei não vão me ajudar, né? Então foi mais ou menos isso. Também não preparei muito para a prova escrita, até porque não tem bibliografia, não tem referência bibliográfica e também não tem provas anteriores. Então meio que você realmente não sabe o que vai cair e aí fica difícil se preparar, né, quando a gente não sabe o que é. Tem vários processos que tem referência, então você vai lá, estuda o que tá na referência, olha as provas antigas. Então eu não tinha como fazer isso, então eu fui assim, na intuição do que eu pensava, assim, o que poderia cair, dando uma revisada em alguns textos e alguns livros, assim, da graduação mesmo. E aí foi isso que eu fiz. O pré-projeto, pensando em extensão do meu TCC, que era algo que eu já tinha leitura. O curso de inglês, peguei firme nesses dias. Algumas leituras, né, numa pegada de psicologia e educação mais crítica. E aí, todo esse processo de separar documento, atualizar currículo Lattes, encontrar os certificados, né? Porque aí você vai guardando uma pastinha aqui, uma pastinha ali, e você não sabe mais onde está nada. E tinha certificado digital, tinha certificado físico, um monte de certificado. Então, juntar tudo isso. Muitas coisas eu ainda não tinha, assim, algumas coisas da extensão, assim, o certificado final da extensão, da pós também, então de buscar declaração, várias coisas. E aí juntar tudo isso para fazer a inscrição. E aí eu sei que eu fiz inscrição, assim, no último dia. No último dia eu fui lá, e aí levei tudo, né, e fiz a inscrição. E aí fiquei, né, fiquei esperando. Eu vou deixar pra explicar melhor, assim, como que você pode se preparar em outro vídeo,
né? Porque você não precisa fazer como eu, se você já sabe o que você quer, não precisa esperar os 20 dias antes, né? Dá pra gente pensar várias coisas pra ir fazendo antes que vão te ajudar a passar. Então vai ser um pouquinho da minha experiência. Um beijo e até o próximo vídeo, que ainda vai ter muita história sobre esse mestrado.